Agora que eu já estou bem do outro lado aqui. Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês do 9º ano de Língua Portuguesa, vulgo a melhor disciplina que existe. Quem discorda ou está errado ou não estudou português como poderia, tá certo? Brincadeiras à parte, como eu nunca ando sozinha e vocês estão cansados de saber, hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Midian. Olá, Midian, bem-vinda! E nossa tradução para Libras tem o objetivo de tornar nossas aulas mais acessíveis, né, para que elas cheguem no máximo de pessoas possível. Aulas extras que vocês podem encontrar no nosso canal do YouTube Educa Recife. Basta digitar no YouTube Educa Recife, selecionar a playlist do ano, então vocês poderiam ver a playlist do 9º ano. E nessa playlist vocês podem ver todas as aulas do projeto, tá? Desde aquelas primeiras aulas que a gente mal sabia o que fazia, para essas últimas aulas, né, que a gente já tem um pouco mais de experiência. As aulas vocês também podem ver no nosso aplicativo Educa Recife. Basta fazer o download, claramente, do aplicativo, ou pelo QR Code que vai aparecer na tela, ou nas lojas de aplicativo para Android ou iOS. Tá certo, gente? E ainda pensando na acessibilidade, eu vou agora me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos cacheados e pretos na altura dos ombros, olhos escuros, uso um óculos arredondado. Hoje eu estou de blusa azul e calça preta em frente à câmera para dar essa aula para vocês. Vocês lembram que a gente viu o artigo de opinião? A gente vai continuar no artigo de opinião, Pepês. Vai, porque é importante que a gente estude. E hoje a gente vai pensar um pouco sobre a escrita, sobre a produção. Como a gente pode fazer essa produção, tá? Mas antes de começarmos, vocês sabem que é a hora da revisão. Por quê? Porque é importante que a gente revise antes de começar o assunto novo, tá certo? Ah, gente, não se esqueçam, tá? Se conectem no chat, conversem com a gente, tirem suas dúvidas. É muito importante que a gente tenha esse diálogo, tá certo? Então, ó, artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Que danado é um artigo de opinião? Vamos relembrar. Vou pedir pra gente jogar a tela cheia aqui pra gente ler junto e eu vou explicando, tá certo? E Midian tá aqui, ó, atentíssima na tradução. Ó. Artigo de opinião é um texto dissertativo, argumentativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou propor alguma coisa e eu vou defender essa coisa através de argumentos, em que o autor apresenta um ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, então televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam, em geral, temas da atualidade. Isso aqui a gente já viu um pouquinho, né? E aí, quais seriam as características? Relembrando, né? São textos escritos em primeira pessoa ou terceira, então, ou eu ou nós, mas sempre pensando em um certo distanciamento, tá? Uso de argumentação e persuasão. Por quê, Camille? Porque uma das finalidades é justamente o convencimento, essa defesa do ponto de vista. Então, mesmo que você não consiga realmente convencer outra pessoa, mas você vai ter conseguido defender seu ponto de vista. Geralmente são assinados pelo autor. Então, a gente tem uma autoria. Por quê? Porque é um artigo de opinião. E quem é que está tendo essa opinião? É importante que a gente consiga acessar, porque aí a gente consegue fazer o quê? Decidir se a opinião, se esse artigo vai ser relevante para a gente ou não. Joia? Produções veiculadas nos meios de comunicação, possuem uma linguagem mais simples, objetiva e subjetiva. Ficou confuso, né? Esse objetiva e subjetiva, mas é uma linguagem que se pretende ter o mínimo de equívocos e o mínimo de ambiguidades, né? E ela precisa ser mais fluida para que o artigo ele aconteça. Abordam temas da atualidade, podem possuir títulos polêmicos e provocativos e contém verbos no presente e no imperativo, tá?
E aí a estrutura. Isso aqui a gente também já reviu. A gente já viu. Isso aqui é uma revisão. A gente ainda não entrou no assunto novo. Tá? Então, como é que a gente se estrutura? A gente estrutura em uma introdução, em um desenvolvimento e em uma conclusão. E o que é que a gente precisa ter na introdução? A gente precisa apresentar o tema que será discorrido durante o artigo. Então, primeira informação que o leitor tem que ter do seu texto é sobre o tema. Qual tema você vai opinar? Qual tese você vai defender? Né? Sobre o que vai gerar o seu texto, vai girar em torno de quê? Então, é importante que a gente tenha esse cuidado na introdução. O desenvolvimento vai ser aquele momento em que a opinião e a argumentação são usados. Então, eu posso ter uma opinião, mas eu preciso argumentar. Eu preciso defender, eu preciso trazer dados, fontes, que tornem a minha opinião em uma opinião fundamentada, em que torne a minha opinião relevante e que faça com que a minha opinião ele tenha algum sentido, né? E a gente tem a conclusão, que de fato é o que? A finalização do artigo com uma apresentação das ideias para solucionar os problemas do tema proposto. Aqui a gente precisa fazer uma retomada do que a gente já falou, dar uma sintetizada, ou seja, resumir tudo o que a gente já disse para que a gente chegue em uma conclusão. Um texto sem conclusão parece ser um texto sem fim. Parece ser um texto em que você não sabe onde chegar, entende? Até agora, nenhuma matéria nova, nenhuma novidade, tudo isso a gente já viu. Mas eu pergunto, como, Camille? Como a gente pode construir um bom artigo de opinião? Como? Como é que a gente faz isso? Gente, respirem. Não é o fim do mundo. Claro que para uma boa execução é necessária a prática. Então, o que eu vou dar para vocês é o quê? É uma teoria, algumas dicas, alguns recursos, mas o que vocês precisam fazer é escrever. Escrever. E quanto mais a gente escreve, melhor a gente fica. Então, escrevam. Vocês podem levar essas produções para os seus professores de língua portuguesa, que eu tenho certeza que vão ficar felicíssimos em receber produções espontâneas, né? Provando o interesse. Então, escrevam. Juro que não faz mal. Eu sei que parece chato, eu sei que parece cansativo, mas a gente vive através da linguagem, a gente se comunica através da linguagem, a gente se comunica através de discursos e textos. Então, é importante que a gente domine, tá? Como começar um artigo de opinião? Veja, a melhor maneira de começar um artigo de opinião é, antes de tudo, desenvolvendo o quê? Um planejamento e projeto de texto. Eita, Camille, tu já falasse disso. Falei na aula passada. Lembra um plano de texto, que é quando a gente vai organizar os nossos argumentos, nossos pontos de vista, os exemplos que a gente vai usar, a gente organiza o nosso texto antes. Esse projeto de texto fará com que a gente consiga produzi-lo materialmente muito mais rapidamente. Porque a gente já pensou nele, a gente já sabe o que vai falar, então a gente só precisa falar. Ou, no caso, escrever, né? Planejando e projetando antes de escrever, é muito provável que a composição resulte-se clara, coerente e bem fundamentada. Porque, veja, se eu já sei o caminho que eu quero percorrer, eu não me perco. Se eu não me perco, o texto ele fica muito melhor, ele faz muito sentido. E aí, vamos ver no próximo tópico um passo a passo, como escrever um artigo de opinião. Então, primeiro, mais importante, escolha a definição do tema. Porque vocês precisam opinar sobre algum tema, você não vai gerar um artigo de opinião sobre o nada. Embora o nada, substantivado, né, possa ser um tema. Então, para fazer um artigo de opinião, o tema deve estar definido. Ele é o assunto sobre o qual o autor dissertará. Para isso, o artigo será feito para um meio de comunicação. Já existe uma pauta definida ou é um tema livre de um trabalho escolar? Então, veja, o meio de circulação, o contexto de produção também vai influenciar bastante nisso, tá, gente? Observação. Tema e título são coisas diferentes. O primeiro é o assunto. E aí fica aqui uma dica no ano, sério.
vocês vão começar a maratona dos exames, né? Das provas de vestibular. Uma dica que eu dou, pelo amor de Deus, leiam os textos motivadores, leiam o tema, porque é isso que vai ser o diferencial. Se vocês não souberem ou se vocês interpretarem um tema de maneira equivocada, o texto de vocês não vai valer, tá? Então, ó, o tema e título são coisas diferentes. O título é o nome que vocês vão dar à produção de vocês. O tema é o sujeito, é o objeto, é o assunto sobre o qual o artigo vai discorrer, né? Vai falar. Então, atenção a isso. Tema e título são coisas diferentes. Joia? E o segundo passo? Pesquisa e busca de argumento. Por quê? Porque vocês precisam fundamentar a opinião de vocês. E se vocês podem fazê-lo de maneira tranquila, uma atividade para casa, por exemplo, é essencial que vocês pesquisem. Então, vamos ver que é isso aí, ó. Não basta saber qual o tema e não possuir argumentos sobre ele, porque aí vai ser somente você falando a sua opinião de maneira fraca, né? De maneira superficial. Sendo um texto opinativo, é importante sustentar o ponto de vista baseado em argumentos. Por isso, a pesquisa profunda e atualizada é essencial. Então, onde vocês podem fazer essas pesquisas? Nos livros da biblioteca, eles servem para isso também, gente, tá? Não é só enfeite, não é nada. Vocês podem usar os livros. E vocês podem também procurar nos sites da internet, que eu sei que vai ser isso que vocês vão fazer. Contanto que chequem a fonte, tá? E não façam plágio, tá? Não copie e assuma a autoria, não. E aí, essa pesquisa ela deve ser o próximo passo para que a gente escreva um artigo de opinião. Joia? Ó, anote tudo o que for interessante e vá gradualmente construindo e dando corpo para o texto. Então, veja, a pesquisa ela é feita em várias etapas. Você vai primeiro fazer uma pesquisa mais ampla, e aí você pode achar alguns argumentos que façam muito mais sentido para você. Então, anota, vai construindo isso. Mas não se esqueça, você deve formar sua opinião sobre o assunto e não copiar a dos outros, tá? Porque isso é plágio e plágio é crime. Inclusive, eu já vi gente perder título de mestrado porque copiou o trabalho de outra pessoa, né? Então, vamos evitar isso. E aí, a terceira dica, né? O terceiro passo, o recorte do tema. Porque o tema ele vai ser muito amplo. Então, vocês precisam escolher um ou outro aspecto, né? Alguma coisa mais específica. Então, vamos ler junto isso aqui. O que quer dizer isso aqui? Recorte do tema. Ó, imagine que o artigo de opinião para fazer é um tema dado pela professora e que é super abrangente, ou seja, super amplo, que é racismo no Brasil. Note que podemos falar muitas coisas sobre o racismo. A gente pode falar muita coisa, principalmente esse tema de racismo no Brasil. Por exemplo, a origem, a história, alguns casos, o racismo na atualidade. A gente pode falar, por exemplo, do percurso penal até que o racismo vire crime. Então, a gente tem uma infinidade de possibilidades. A gente tem muitas maneiras de abordar esse tema. Então, o que vocês precisam fazer? Um recorte. É necessário fazer um recorte para quê? Para focar somente no que vocês consideram essenciais. A gente nunca vai conseguir abordar um tema num artigo de opinião, até porque ele não é tão extenso. E a gente nunca, enquanto estudantes, né, enquanto pessoas que produzem conhecimento, a gente nunca vai esgotar um tema. A gente nunca vai dar conta de falar sobre todas as coisas, sobre todos os aspectos, sobre tudo do tema. Não é possível, é humanamente impossível. Então, o que é o mais esperto? Escolham alguns pontos. Escolham abordagens que façam sentido para vocês, que vocês consigam discorrer sobre, que vocês consigam falar sobre, tá? É muito melhor um texto que aborde, por exemplo, racismo no Brasil. Sei lá, a gente pode escolher
a história e o racismo na atualidade, de maneira bem feita, coesa, coerente, com os argumentos amarradinhos, os exemplos, do que a gente querer dar conta de todos os temas e fazer um texto superficial que não se liga, que não tem uma sequência. Entendem? Às vezes menos é mais. É melhor a gente ser mais especialista do que querer abarcar o mundo com os braços, tá? Porque é impossível. Continuando aqui, assim é essencial fazer um recorte, né? Escolher para focar somente em alguns aspectos do tema. E isso facilita o quê? Facilita a escrita do texto, né? Evitando se perder com tanta informação. Imagina a quantidade de pesquisa, de leitura, que vocês precisariam fazer para abordar um tema completamente. Muita coisa, né? Vamos para o quarto tópico, que é a seleção de material. Então, depois, veja, você já viu o tema, você já fez a pesquisa, você já fez o recorte. Então, o que a gente vai fazer agora? Selecionar. Agora que o recorte já foi definido, a seleção do material que será utilizado fica mais clarificada, então fica mais óbvia. Não esqueça de selecionar tudo para depois utilizar, se necessário, a bibliografia no final do texto. Porque às vezes você pode colocar as suas fontes de pesquisa. Às vezes é até pedido que se faça isso. Então, importante ressaltar que a seleção deve conter dados atualizados sobre o tema. Às vezes, mas Camille, por quê? Porque, por exemplo, se vocês forem consultar um dado que não está atualizado, o que pode acontecer? Vocês usarem um dado errado. Ou um argumento que não faça mais sentido, que já tenha sido, que já não seja mais usado. Então, isso torna o seu texto e a sua opinião imprecisa. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que o nosso texto de opinião, a gente quer que ele seja o quê? Que ele seja coerente, que ele seja lido, que tenha tudo isso. Tá? E que ele esteja correto, gente. A gente sabe que quando a gente vai emitir uma opinião, o que a gente quer é convencer as pessoas a estar certo, né? Vamos ser honestos aqui. Vocês podem fazer isso através de um texto. E agora, Camille? O que mais vamos fazer? A produção do texto, né? Depois que a gente já definiu o tema, já fez a pesquisa, já definiu o recorte, já selecionou o argumento, o que é que falta? Escrever. E como é que a gente escreve o texto de opinião? Seguindo a estrutura introdução, desenvolvimento e conclusão. É hora de produzir o texto em linguagem formal. E aí, lembrando que o ideal é usar a variação normativa da língua, né? Principalmente se for, por exemplo, um texto que vai ser avaliado, principalmente se for um texto que vai circular na grande mídia, ou que vai ser um texto pelo qual vocês serão julgados. Então, o ideal é usar a norma mais padrão possível, tá? Então, se esforcem nisso aí, verdade. A coesão e a coerência são dois mecanismos fundamentais para um texto compreensível, tá? Aí vocês, tá, mas o que raios é coesão e coerência? E aí vamos aqui, ó, atenção entre a diferença, atenção para a diferença entre coesão e coerência, tá, gente? Ó, a coesão, ela está relacionada ao uso, a utilização correta das palavras na ligação entre frases, períodos e parágrafos, os chamados conectivos. Já a coerência, então veja, a coesão é quando a gente usa as preposições, os pronomes, os artigos, essa infinidade de detalhezinhos que existe na língua portuguesa e que a gente sabe que não existem em Libras. Então, vamos pensar em como adaptar, né? Como aprender isso, assim, de um jeito que a gente internalize. E a coerência faz referência à lógica do texto, às ideias do texto. Então, você usar ideias que não se contradigam, você usar argumentos lógicos, você usar uma sequência de ideias, tá? Isso faz com que o seu texto seja coerente. Tanto eles são coisas diferentes, coesão e coerência, elas, né, são coisas diferentes, é que no Enem, por exemplo, elas são avaliadas em competências distintas. Sabiam disso? Fica aí a informação. Ó, e aí vocês perceberam
que a gente falou muito sobre argumentação, né? O tempo inteiro eu estou falando opinião fundamentada por uma argumentação. E aí vamos revisar o que é argumentação e conhecer alguns tipos, né? Não custa nada, é bom que vocês vão aprendendo que há uma infinidade de maneiras de se defender uma ideia no texto. Você pode usar muitos tipos de argumento. Então, ó, passando rapidamente sobre argumentação, ela pode ser conceituada como um ato de discutir, de apresentar propostas e pontos de vista, conduzir o diálogo de forma organizada, com o objetivo de persuadir e influenciar. O argumento é um termo que vem do vocábulo latino argumentum e trata-se do raciocínio que se utiliza para demonstrar ou comprovar uma proposição, né? Ou para convencer outra pessoa daquilo que se afirma ou nega. Ele é a expressão, seja oral ou escrita, de um raciocínio. Permite justificar algo como sendo uma ação razoável, com duas finalidades possíveis: persuadir outro sujeito para promover determinada ação ou transmitir um conteúdo com sentido de verdade, então, tipo, alimentando o entendimento, tá? Através dos seus argumentos, o locutor deve ser coerente. Então, a coerência a gente está falando sobre o que? As ideias do texto, a lógica do texto. Inconsistente, ou seja, não ficar mudando o tempo inteiro. E não apresentar contradições, né? Só deste modo conseguirá cumprir com seus objetivos. Caso contrário, corre o risco de ser contestado ou rejeitado pelo receptor. Então, a sua argumentação será falha. E aí, os tipos de argumento: a gente tem o argumento de autoridade, que é quando se utiliza uma personalidade de determinada área ou instituição conceituada de pesquisa para reforçar as ideias e persuadir o leitor sobre uma opinião. Então, é quando a gente traz a palavra de outra pessoa para o nosso texto. E aí a gente precisa fazer o quê? Uma citação ou uma paráfrase, que é quando a gente explica as palavras de outras pessoas com a nossa. Então, ó, o exemplo que eu trouxe. Segundo pesquisa do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo, veja o nome da autoridade, o nome da referência aqui. 1% dos homens brancos ricos recebe mais do que todas as mulheres negras do Brasil. Veja como esse argumento ele pode deixar seu texto muito bem fundamentado. Veja, eu tenho um dado estatístico, portanto, indubitável, né? Portanto, muito preciso. Eu tenho a fonte, que é uma fonte o quê? Confiável, não foi o Zé da esquina que me falou. Foi essa instituição aqui, através de uma pesquisa. A gente pode usar o argumento histórico. E eu gosto muito de usar esse argumento, tá? Eu, como alguém que gosta muito de história, sempre foi um caminho para mim. E aí eu já aproveito para dizer que vocês não precisam dominar todos esses tipos, certo? A gente sempre vai ter facilidade com um ou dois. Então, foquem nos que vocês são bons, nos que vocês já dominam, nos que vocês têm alguma afinidade, porque assim fica mais fácil. E aí, quando você domina uma ou duas maneiras argumentativas, né, ou fontes, ou como argumentar, é o suficiente para você produzir um bom texto. E aí, confiante com um ou dois, vocês podem ir experimentando outras formas, tá? Então, o argumento histórico, ele utiliza como forma de comprovação uma série de acontecimentos e fatos históricos que remetem ao tema em discussão. Então, vamos sacar aqui o exemplo, ó. Os problemas de desigualdade social no país nos remetem às práticas racistas herdadas pelas instituições e pela população desde o período escravista, com o início do século XVI. Observem que, contrapondo ao argumento de autoridade, aqui eu parto muito mais de uma percepção histórica, claro, eu posso citar fontes históricas, mas veja, é o tipo de raciocínio que, se vocês dominarem um pouco do tema, vocês já conseguem produzir alguma coisa massa, tá? Um argumento de exemplificação
pode apresentar, por exemplo, narrativas cotidianas para evidenciar um problema e assim ajudar na fundamentação do ponto de vista. Por exemplo, a violência contra a mulher pode ser percebida em termos práticos, por exemplo, nas sucessivas agressões sofridas por Maria da Penha durante seu casamento. Hoje, além de ela ser uma ativista pela causa, tem seu nome designado à Lei de Proteção das Mulheres, ou seja, eu aqui parti de um exemplo. Eu parti de algo concreto para construir a minha argumentação. Tranquilo? O argumento de comparação, que faz uma comparação entre ideias distintas, opostas, a fim de construir o quê? Um ponto de vista apontando semelhanças ou diferenças entre as noções comparadas. Na Finlândia, as melhorias na educação passaram nos últimos 20 anos, pelo menos, por uma sucessão de políticas voltadas para a valorização do professor e a capacitação profissional. Já no Brasil, o piso nacional continua muito abaixo da média e há um déficit na formação de boa parte dos profissionais. O que eu fiz aqui? Eu escolhi 2 exemplos muito distintos e eu estou comparando. E a partir dessa comparação eu posso argumentar trazendo semelhanças ou trazendo diferenças. Bem facinho, né, gente? Até agora eu acho que tá. Espero que esteja tranquilo. Me contem aí depois. E a gente tem causa e efeito, que é muito comum essa técnica argumentativa, porque nesse modelo você apresenta os motivos, os porquês e as razões de um determinado problema acontecer, e em seguida as consequências e resultados. Então você vai sempre usar essa causa e efeito. E aí é uma boa técnica porque a gente geralmente pensa assim. A gente pensa, tropecei hoje. Foi um efeito, mas eu tropecei por quê? Porque a minha sandália estava solta. Eu sei que isso é um exemplo péssimo para um texto, mas a gente consegue fazer essa lógica de procurar um motivo e uma consequência, uma causa e um efeito. Joia? E aí vamos ver rapidinho, eu não sei se vai dar tempo, aqui os argumentos para a gente ver se é um argumento ou não. Faltou esse aqui, o argumento por raciocínio lógico. E aí a gente termina a aula com ele, tá? E os exemplos de argumento eu trago na próxima aula. Uma forma de compor as ideias com base nas relações de causa e efeito. Então aqui a gente já tem uma outra maneira de pensar, gerando uma interpretação que pode ir de encontro com a tese defendida. Então a gente vai trabalhar assim, o exemplo. O aumento da pena e da lógica punitiva no sistema penal em outras regiões do globo não resultou em uma diminuição da violência. Logo, o aumento da pena... Então, veja aqui, a gente já tem o quê? Um conectivo aqui, que vai introduzir uma ideia de quê? De conclusão ali, da causa, né? Logo, o aumento da pena e a maior rigidez no sistema brasileiro devem gerar as mesmas consequências. Então, aqui eu estou usando um argumento lógico, eu estou partindo de um fato para, logicamente, entender que a consequência vai ser a mesma. Falei que só hoje, né, gente? Midian já está aqui, exausta. Professora Camila, acabe logo essa aula, pelo amor de Deus. E a aula chegou ao fim, gente. Queria terminar essa aula só com essa citação de Paulo Freire, para que vocês se acalmem, tá? Isso aqui foi uma aula só, no caso, a segunda aula. Vocês precisam praticar o texto. E aqui eu não tenho como trazer realmente uma prática, eu não posso mostrar aqui no quadro para vocês, né? Mas eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês a pelo menos pensar um texto, na construção do texto, como algo que exige etapas. E não é só sentar, olhar para o papel e esperar que venha. Não vai vir, gente. A inspiração divina não vem. Isso é um mito do período romântico, de que há uma inspiração. O que existe é o trabalho, é a produção, é a disposição em testar. Não tenham medo de errar. A gente só aprende errando também, tá? E lembrem-se que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa. Eu posso ser melhor nisso do que vocês, mas eu estudei muitos anos na frente, né? Todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre, Paulo Freire sendo sempre muito sábio. Então, nos meus últimos 20 segundos, eu quero agradecer a Midian pela tradução, a produção maravilhosa que está aqui, correndo atrás, que leva essas aulas para vocês. E agradecer a vocês que estão aí.
Um beijo e até a próxima, gente. Tchau! Professora de redação excelente.